Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Previonco Brasil, a sua dose diária de prevenção em oncologia. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é a vacinação no paciente oncológico. E nós trouxemos aqui o Dr. Alexandre Cunha, que é consultor científico do Grupo SABE, está vindo conosco. Prazer em conhecê-lo, Alexandre, seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Acho que vai ser extremamente esclarecedor, porque temos muitas dúvidas e te convido a acompanhar esse podcast. Zuka. Obrigado por ter vindo, direto de Brasília, na verdade, a gente está aqui em São José dos Campos. E a gente estava conversando junto com o Zé Márcio, acho importante esclarecer algumas questões. Apesar da gente já ter conversado isso em outro podcast sobre prevenção através da vacinação, eu acho que é sempre bom relembrar, na verdade, né? Sobre quais vacinas. A gente sabe que vacina previne até câncer. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são essas vacinas, quando são aplicadas essas vacinas e para quem são aplicadas essas vacinas. Bom, muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas para os nossos espectadores. A gente tem na história da vacinação duas vacinas que foram muito importantes. Uma que é uma vacina muito antiga que já tem uns 30, 40 anos, que é a vacina de hepatite B, que é uma doença que, graças à vacina, está quase erradicada em vários lugares do mundo. A gente sabe que hepatite B foi uma causa muito importante de hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, e hoje a gente quase não vê. Vocês, como oncologistas, assim, os casos que a gente vê, geralmente, são cirrose, agora esteatose, né, esteatohepatite, mas a gente tinha, 20, 30 anos atrás, um número enorme de pacientes com hepatite B, com hepatocarcinoma. O vírus da hepatite B é carcinogênico per se, diferente do vírus da hepatite C, que você precisa ter cirrose, e a cirrose causa hepatocarcinoma. O vírus D não, ele causa hepatocarcinoma. E é um câncer extremamente agressivo, na verdade, né? Então, um dos cânceres mais agressivos. Só para traduzir para o nosso público, doutor Alexandre, então você está me dizendo que existe uma vacina contra hepatite que previne o hepatocarcinoma, ou seja, o câncer de fígado, correto? É isso, e essa vacina já faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, essas novas gerações, nos últimos 20 anos, assim, é uma geração que já vai se ver livre de uma doença que causa câncer de fígado. Isso é um ganho enorme. A segunda vacina, que veio bem mais tarde que essa, é a vacina para HPV, que esse é um outro vírus que causa câncer, é responsável por 100% dos casos de câncer de colo de útero, por exemplo, que é o câncer mais frequente em mulheres junto de mama, né? A gente pega um pouquinho de colo, mama e colo de útero em mulheres jovens, e a gente consegue eficácia extremamente alta, acima de 95%, com a vacinação de HPV. Os países que fizeram vacinação em massa, como a Austrália, que é um ótimo exemplo para isso, e na Inglaterra saiu um estudo bem recente. Saiu bem recente. Impressionante, assim, exatamente. que eles tiveram zero caso, não foi zero caso no período de 2 anos, numa região que foi amplamente vacinada. Então isso mostra que é possível a gente evitar câncer com vacina, coisa que a gente não imaginaria 20, 30 anos atrás. Atenção, pai, mãe que está nos escutando, familiares em geral, né? Estou falando de um câncer extremamente agressivo em mulheres de idade em jovens, que tem complicações em geral, seja na mortalidade, na qualidade de vida, na saúde funcional, depois relação sexual, depois no futuro. Nós estamos falando de uma vacina que é dada em adolescentes que previne esse câncer extremamente agressivo. Por que tem que ser jovem a vacinação? Por que tem que ser em adolescente? É importante que essa vacina seja feita preferencialmente antes do início da atividade sexual, porque o HPV é um IST, é uma infecção sexualmente transmissível, e quanto mais tarde você faz a vacina, maior a chance da pessoa já ter se infectado com o HPV. Então a gente indica essa vacina porque ela seja feita antes do início da vida sexual, então de 9 a 12 anos de idade, é a idade ideal para a gente fazer isso. Não precisa fazer muito jovem, mas se fizer tardiamente com 15, com 18, com 20 anos, a vacina ainda é eficaz, a gente pode discutir isso depois, mas a chance de você fazer a vacina num paciente que já tem o HPV, e aí ela não se presta mais ao propósito de evitar a infecção, existe. Então essa vacina é extremamente, tem estudo em inglês agora que foi chocante, mês passado isso assim, mostrando que é possível erradicar um câncer. Mas dá para rastrear, mas muitas vezes no rastreamento você tem que fazer conização, que é uma coisa que já dificulta futuramente para gestação, então e às vezes a gente sabe que o rastreio não é feito adequadamente, pode um pouquinho maior, às vezes tem que fazer uma cirurgia maior, Vertamex, e você tem que tirar útero. No próprio Papa Nicolau ele tem falso negativo, né? Então, e não é desprezível.
Tem um ganho, inclusive, que foi feito recente agora. O Ministério da Saúde começou a fazer triagem com HPV, com biologia molecular, né, com triagem, que o Papa Nicolau é um exame com problemas e a triagem com HPV parece bem mais eficaz. Mas a vacina, sem dúvida, é a solução. A gente associa muito o HPV com câncer de colo de útero, mas lembrando também que o HPV é responsável por outros tipos de câncer. Câncer de canal anal, que é um câncer também extremamente agressivo, câncer de orofaringe, que vem aumentando muito, na verdade, o câncer de orofaringe. Nos Estados Unidos já é a principal causa antes do tabagismo. Então, ela não previne só, ela previne o câncer causado pelo HPV. Exatamente. E não simplesmente só o câncer de colo de útero, né? Eu acho que e também é importante, que o câncer de colo de útero é uma questão de saúde pública, né? Sem dúvida. E tirar essa parte de desmistificar isso para o nosso paciente, né? Não é porque fez a vacina que vai começar a atividade sexual precoce. Não tem nada a ver com o número de parceiros. Se vacinou e a criança vai ter mais parceiros. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com Porque a vacinação no Brasil é mais aquém do que uma vacinação na Austrália, por exemplo, né? O SUS, inclusive, abriu mão da terceira dose, né? Para tentar... É que nessas populações mais jovens, se provou estudos de eficácia que 2 doses são suficientes para manter uma proteção prolongada. E eu sempre tenho uma provocação, porque como que é transmitido hepatite B e hepatite C? Você tem uma parte que pode ser transmitido via sexual. Por que não é tão falado assim a vacina da hepatite B que você dá quando você é recém-nascido e você fica com uma discussão muito intensa de uma vacina de HPV só pela questão da parte sexual? Então, acho que são... Só para desmistificar, igual o Zé Márcio estava falando. Estudos mostrando justamente isso, que as crianças que recebem vacina de HPV não começam a vida sexual mais precocemente. Isso é um delírio, é uma ilusão. Tem estudos que comprovam que não faz a menor diferença. Já que eu tomei a vacina, então agora eu vou começar a atrasar. E cabe isso a nós médicos aqui informar o nosso público, né? Porque acho que isso é importante, né? É uma dúvida de um pai, de uma mãe, que às vezes cai um pouco nesse tipo de discurso e que não faz sentido nenhum. Eu acho que isso faz toda a diferença. Lembrar também que a vacina contra o HPV, ela pode ser oferecida a mulheres abaixo de 26 anos, que não completaram esse calendário de 3 doses ou que às vezes desejam se vacinar. A eficácia talvez não seja 99%, né, ou 100%, como esse caso da Inglaterra, mas faz muito sentido, né? E discutir cada caso pacientes abaixo de 45 anos. Né? E paciente, agora eu tenho uma dúvida mesmo, e pacientes que já tiveram câncer de colo de útero causado por HPV, vale a pena vacinar essas pacientes? Vale, a gente tem estudos também mostrando em pacientes que já foram tratados, inclusive, de câncer de colo de útero, que fizeram procedimentos, fizeram conização, cateterização, LIC, procedimentos para câncer de colo de útero, e mostrou diminuição de recidivas. Esses estudos são bem consistentes, tem uma gama de estudos bastante confiáveis, porque 2 motivos. O paciente não é tratado pela vacina, a vacina não trata isso, mas fortalece o sistema imunológico contra novas infecções, porque tem vários tipos, tem vários subtipos de HPV. São mais de quase 200, né? É um monte. Então a vacina mais atual tem cobertura para 9 tipos, mas tem uma cobertura paralela para outros tipos também. Então não é porque você teve um tipo de HPV que você não pode ter um segundo, um terceiro tipo e ter um novo câncer. Então a vacina não deixa de ser indicada só porque a pessoa teve câncer, embora tenha que ser bem sincero, claro, com o paciente, que a vacina não vai tratar aquele câncer. O tratamento oncológico persiste o mesmo, é para prevenção de recidivas e de novos cânceres. Inclusive a faixa etária, às vezes a gente amplia bastante, de maneira off-label às vezes, porque, por exemplo, uma mulher que teve um parceiro único na vida, se casou muito cedo, com 18, 20 anos, aí ela se separa aos 40 anos de idade. E ela vai voltar a ter vida sexual, vai ter novos parceiros. Essa paciente se beneficia tanto quanto uma paciente de 16 anos, que ela vai ter parceiros, ela não foi exposta ao longo da vida. Então, a avaliação tem que ser muito individual. A gente vacina todos os adolescentes, mas também os adultos, dependendo, caso a caso, depende da anamnese para indicação. Fantástico, eu acho que é assim, uma informação que tem que ficar. Essas 2 vacinas previnem o câncer, a vacina contra HPV previne o câncer, às vezes 100% de câncer de colo de útero, dentre outros tumores, como o Eduardo Zucca falou, e pacientes que tiveram lesões pré-malignas ou até mesmo câncer com colo de útero podem e devem ser vacinadas para reduzir risco de recorrência. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo.
Acho que vou entrar um pouquinho agora na questão da vacinação em paciente oncológico. Tema super importante. Antes eu gosto de fazer provocações aqui no programa. A gente associa muito vacinação com criança. Existe a vacinação em adulto. Então, antes de começar com o paciente oncológico, eu gostaria de só o doutor Alexandre explicar para a gente como que é a vacinação do adulto, como que deve ser seguida essa vacinação em adulto, para a gente entrar depois no paciente oncológico. Quem que se beneficia de vacinação em adulto e quais são as principais vacinas? Então, assim, você falou, criança é fácil, né? Os pais levam e a criança faz. Depois que a gente fica adulto, a gente tem que ir por conta própria. Muitas vezes a gente negligencia a nossa própria saúde. Então, os adultos, ditos adultos jovens, antes dos 50 anos, de nós já passamos, eu já passei da idade, tem que se fazer os reforços das vacinas sazonais. Então, reforço de influenza todo ano, porque muda o vírus e a gente tem que fazer vacinação, tem benefício para essa população. A vacina de Covid para grupos específicos, para profissionais de saúde, por exemplo, que tem exposição. E o reforço da dupla adulto, né, que é tétano, difteria e tétano, a cada 10 anos é bom fazer esse reforço. A vacina de febre amarela, por muito tempo, tinha um reforço, mas isso caiu, né? Então, quem já tomou uma dose na vida é suficiente. Não sabia essa informação. Ela caiu. O Brasil fazia sempre a cada 10 anos também, mas isso há uns 10 anos já caiu, então uma dose na vida é suficiente. Mas a partir dos 50 anos, ocorre um fenômeno que chama imunossenescência. O sistema imunológico envelhece. Explica aí o que seria a imunossenescência. A imunossenescência é envelhecimento do sistema imunológico e ele esquece das coisas que ele tinha aprendido na infância. Então, você vacinou aos 5 anos de idade, 45 anos depois, a memória imunológica ficou fraquinha. Tipo, a nossa memória também fica um pouco mais fraca. E a gente tem que fazer algumas vacinas para prevenir. Uma vacina muito importante, que a gente vai falar para pacientes oncológicos também, para todo mundo, é de zoster. A vacina para herpes zoster, depois de 50 anos, é uma vacina fundamental, porque todo mundo que teve catapora na infância e quem tem mais de 50 hoje... Explica o que é o herpes zoster aqui para o nosso pessoal que não é médico e que está acompanhando. O herpes zoster é um vírus, é uma doença causada por uma reativação do varicela zoster vírus, que é o vírus da catapora. Então, na primeira infecção, que geralmente é na infância, pode ser adulto, mas geralmente é na infância, você tem catapora, que é um monte de bolinha pelo corpo, todo mundo conhece a catapora. Existe vacina também para catapora ou varicela, que são sinônimos, que agora já é dado na infância. Mas quando a pessoa teve catapora, o vírus fica armazenado muito tempo no organismo e ele pode reativar. E ele reativa na forma de herpes zoster, que é uma doença popularmente conhecida como cobreiro. Geralmente é no tronco, mas pode aparecer na face, em outras regiões. E o problema maior é que é muito doloroso depois. Existe uma doença que chama neuralgia pós-herpética, que é uma inflamação do nervo. Às vezes é difícil de tratar. Muito difícil, às vezes demora meses. Os pacientes têm depressão, não dormem, porque é muita dor. E essa doença, essa reativação pode ser prevenida com doença. Tem outra coisa que a gente estava comentando até antes do podcast, tem estudos bastante consistentes que mostram que um episódio de herpes zoster, a reativação do varicela zoster, está correlacionada à doença cardiovascular, principalmente AVC. Sendo assim, você tem vacinas que evitam câncer, como a gente falou, tem vacinas que evitam derrame. Olha só que sensacional, né? Que evitam AVC. Então a vacina de zoster é uma vacina que está indicada para os adultos acima de 50 anos, e a gente tem finalmente uma boa vacina. A vacina que a gente tinha até 3, 4 anos atrás era uma vacina ruim, uma vacina com eficácia limitada e que perdia eficácia ao longo do tempo, e agora a gente tem uma vacina que tem perto de 98, 99% de eficácia, que é a vacina recombinante. Tem mais 2 vacinas bem importantes para os idosos, que é a vacina de pneumonia, que a gente tem a Pneumo20, que é a última versão, né? Uma vacina também que uma dose protege você pelo resto da sua vida inteira. O idoso está muito propenso a ter doença pneumocócica, uma doença muito grave, pode dar meningite, dar pneumonia, sepse. Então, a vacina que protege de sepse. A partir de quantos anos? 50 anos também. E a vacina de vírus sincicial respiratório, que é outra patologia, né? As doenças respiratórias são muito frequentes nessa faixa etária e podem levar a complicações, inclusive complicar doenças de base. O diabetes com a pneumopatia prévia, doença cardiovascular prévia. Então, o vírus sincicial respiratório, eu acho que são... Se tivesse que eleger 3, tem bastante vacina, mas essas 3 são vacinas muito importantes para fazer. Que também é a partir dos 50 anos também. Inclusive, o sincicial respiratório, ele não dá para diferenciar entre uma gripe e um Covid, né? Enfim, quando às vezes o paciente já abre com uma pneumonia mais grave, alguma coisa assim. E é muito subdiagnosticado, né? Porque não tem essa, ninguém lembra. Precisa fazer o painel viral, né?
E às vezes o médico lá no pronto-socorro, enfim, o seu clínico fala, uma virose qualquer, mas uma virose tem várias possibilidades. Né? E também tem estudos que mostram que internações por vírus sincicial respiratório são muito frequentes. A gente acha que só gripe, que influenza, meio que já se entendeu que influenza é uma doença que pode levar à internação de idosos, pneumonia bacteriana por pneumococo também, nem dúvida, mas acho que os outros vírus são bonzinhos. Com Covid a gente viu que isso não é verdade, mas tem outros vírus, como o vírus sincicial respiratório também, que podem levar à internação e desfechos ruins. Perfeito. Então, herpes zoster, pneumocócica e sincicial respiratório a partir de 50 anos, vale a pena acima de 50 anos para todos os adultos. E uma curiosidade, vacina da dengue. A gente vê dengue todo ano nos principais jornais, das manchetes de jornais. Quando seria indicado para os nossos pacientes? A vacina da de uma maneira geral. A vacina da dengue também é uma vacina que pode ser aplicada em todas as faixas etárias. O problema é que a vacina da dengue foi estudada para pacientes mais novos. Não é que os pacientes mais velhos não se beneficiem, como eles não foram incluídos no estudo, a gente não tem os estudos de segurança nessa faixa etária. Então, ao contrário, a gente acaba aplicando nos pacientes mais novos, não porque eles estejam sob maior risco de complicações ou de pegarem dengue, mas é uma boa vacina. A vacina que a gente tem agora é uma vacina que já tem estudos, muitos anos de segmento de estudo, é um estudo de segurança. Ela é melhor do que a vacina anterior também, as coisas vírus vivo. Vão melhorando. Não, ela é feita de uma subunidade de DNA recombinante. É uma boa vacina. E essa vacina ela foi desenvolvida para ter uma proteção contra os 4 sorotipos. Você pode pegar dengue 4 vezes na vida. Essa é a vacina nacional? Não, essa é a vacina da Takeda, uma vacina japonesa. A gente tem a vacina do Brasil, que inclusive teve evento agora, que foi isso. Que seguraram para ver se alguns efeitos adversos eram da vacina ou não. Então isso ainda está... É muito importante esclarecer isso também, que não está definido que os eventos adversos foram da vacina, mas o nosso sistema de vigilância e vacinação é tão eficiente que na suspeita se suspende, se investiga e só se libera se for excluído. Os mais avançados do mundo, né? O sistema brasileiro. Eu quis começar justamente com pacientes adultos, e aí você explicou muito bem a questão da envelhecimento do sistema imunológico, porque a gente tem uma correlação com o paciente oncológico. Seja porque o paciente desenvolveu o câncer por algum distúrbio no sistema imunológico, seja por conta do tratamento oncológico. Sabe hoje que o tratamento oncológico depende-se muito de quimioterapia, e quimioterapia eu consigo falar para os pacientes, né, de uma maneira bem geral, que ele mata tudo que cresce rápido. E uma coisa que cresce rápido também é o sistema imunológico. E o paciente, tanto com diagnóstico de câncer quanto em tratamento, tem uma maior probabilidade de ter certos tipos de infecção. Fica mais exposto a certos tipos de infecção. Eu acho que é por isso que a gente também vem discutindo hoje o tratamento oncológico. Ele vem avançando tanto que em muitos casos os nossos pacientes, mesmo com doença metastática, ou seja, aquela que não tem possibilidade de cura, eles estão vivendo muito. O câncer hoje, em muitos pacientes, virou uma doença crônica. Sem dúvida. E eu acho que por isso a gente está olhando hoje para um paciente oncológico metastático, aquele paciente crônico. E agora a gente está começando, não agora, mas assim, a gente começa a dar mais atenção também para uma equipe multidisciplinar que alguns anos atrás a gente não tinha tanta atenção, que é o caso de vacinação em paciente oncológico. Então eu queria do Dr. Alexandre explicasse um pouquinho para a gente quando vacinar o paciente oncológico, quais vacinas, existe diferente vacina ou todas as vacinas são feitas de vírus? A gente viu a questão do Covid, né, de muitas vacinas com RNA, mas que tipos de vírus, que paciente oncológico que se beneficia, qual o melhor momento de vacinar um paciente que vai começar ou que já começou um tratamento oncológico? Uma ótima pergunta. Assim, então, o melhor momento é o quanto antes.
desde que isso seja possível. Então, a gente tem um guideline da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi publicado 2 anos atrás, que deixa isso bem claro, que a primeira pergunta é assim: eu tenho 2 a 4 semanas para vacinar esse paciente antes do início do tratamento? Às vezes não tem, às vezes o paciente já descobre uma doença, uma doença grave, um tumor de crescimento rápido, que 2 a 4 semanas fazem diferente no prognóstico final. Às vezes não, né? Às vezes você precisa de mais resultados, você vai pedir teste genético, e aí você para definir a quimioterapia. Se você tem essas 2 a 4 semanas, que é o tempo que a vacina demora para fazer os anticorpos fazer o seu efeito, você pode vacinar esse paciente de imediato. E daí, inclusive com o vírus inclusive com as vacinas de vírus vivo, porque esse paciente não está imunossuprimido ainda, seja pelos anticorpos monoclonais, ou seja pela quimioterapia, dose alta de corticoide, o que quer que seja, dá para vacinar esse paciente para todas as vacinas. Então você tem que pegar o calendário, ver o que ele está atrasado, o que tem que fazer, e fazer toda a vacinação desse paciente, se isso for possível. Não sendo possível, durante o tratamento oncológico, a gente não pode vacinar esse paciente com vacinas de vírus vivo, porque uma vez que ele não tem o sistema imunológico para segurar uma versão ainda que atenuada do vírus, ele pode ter uma doença por causa da vacina. Mas isso não impede que a gente vacine ele com todas as outras vacinas que são extremamente seguras. Então, as vacinas de RNA, as vacinas de toxoide, vacinas de subunidade, todas as outras vacinas de vírus inativado. Então, você não pode fazer de vírus vivo atenuado. Quais são as vacinas de vírus vivo atenuado que o paciente não pode fazer? O que não pode fazer? Então, não pode fazer a tríplice viral. Tríplice viral, que é MMR, que é sarampo, rubéola e cachumba. Essa vacina está proscrita. Se tiver em quimioterapia, não pode. Não pode fazer. O que não significa que quem está em hormonioterapia, letrozol, tamoxifeno, aí já é outra coisa. Estou falando do paciente em vigência e tratamento infusional. Isso. Em quimioterapia imunossupressora. Porque às vezes pode ser corticoide em dose alta, não pode, quem está tomando corticoide. Então tem uma série de contraindicações. Pacientes imunossuprimidos em geral, incluindo quimioterapia, os da reumatologia às vezes não podem fazer. Vacina de febre amarela não pode ser feita, que é a vacina de vírus vivo. Para a gente, que tem importância, são essas 2. Existem as vacinas. Vacina para febre tifoide, que são vacinas que a gente não costuma fazer assim, vacinas estão fora do nosso calendário habitual. As demais vacinas são todas vacinas seguras. A de zoster, por exemplo, não podia antiga, mas a nova pode, que é uma vacina recombinante. Então as vacinas podem fazer. A de Covid não poderia fazer de vírus vivo, mas essa já não usamos mais. A gente usa vacina de RNA, que pode fazer também. Então, as vacinas que a gente tem disponível no nosso arsenal hoje, a gente busca cada vez mais vacinas que não sejam de vírus vivo por causa da segurança e podem ser feitas durante o tratamento. Qual é o probleminha que tem? Poder ser feito durante o tratamento não significa que ela vai funcionar tão bem quanto se ela fosse feita antes do tratamento. Por isso, a gente prefere vacinar antes do tratamento, porque a resposta imunológica é maior. Mas ainda assim, alguma resposta é melhor do que não ter melhor resposta. Alguma proteção do que nada. Né? Isso. E você, no começo, que a gente estava conversando de pacientes adultos acima de 50 anos. Você deu exemplos das vacinas mais importantes. Mas a gente está vendo um número muito crescente de pacientes oncológicos abaixo de 50 anos. Como lidar a vacinação nesses pacientes abaixo de 50 anos? Para efeitos de vacinação, eles são considerados imunossenescentes, porque o sistema imunológico deles não envelheceu naturalmente, mas ele envelheceu pelo tratamento. Então, a imunossupressão dá o direito desses pacientes se vacinarem com as vacinas que seriam reservadas para pacientes mais idosos, com o sistema imunológico mais frágil. Então, a gente vai vacinar para todas essas coisas que a gente falou, para zoster, para pneumo, porque esses pacientes são então os imunossuprimidos, lato sensu, são considerados pacientes que merecem uma cobertura vacinal mais ampla, ainda que tenham 30 anos de idade, porque eles vão precisar dessas proteções. A doença disseminada e mais grave é mais frequente, mais provável que aconteça nesses pacientes, a gente tem que fazer de tudo para evitar. Excelente. Até porque os nossos tratamentos hoje, com imuno, com inibidor de tirosina quinase, eles estão fazendo pneumonite, né? E aumenta o risco do paciente descompensar, né? E essas infecções, estamos falando de infecções, na grande parte delas respiratórias, né? Então a gente tem que evitar ao máximo comprometer esse pulmão para esse paciente não descompensar ou ter uma complicação, uma internação mais séria, necessidade de UTI, por exemplo. A doença pneumocócica, por exemplo, com a doença grave, com a bactéria, que é o Streptococcus pneumoniae, que pode dar pneumonia e meningite, ela chega a aumentar até 50 vezes em pacientes imunossuprimidos do que em adultos que não têm nenhuma doença. Então, tem que vacinar esses pacientes, faz parte do conjunto do tratamento multidisciplinar oncológico a vacinação. É o que a gente estava conversando, né? A gente estava falando agora, os tratamentos estão deixando os pacientes crônicos.
Mas os tratamentos também têm os efeitos colaterais, muitos efeitos colaterais. É obrigação do médico falar, e a gente tem essa facilidade com o Sabin, na verdade, né? Onde o nosso paciente, a gente tem uma parceria com o Sabin na pesquisa clínica, e aonde ele coleta exame, aonde ele também pode fazer vacina, né? Sem dúvida. Eu acho que assim, médico não sabe muito de vacinação, tá? Eu acho que fora os especialistas, que é o pediatra, o infectologista, se o médico não for estudar, não é o dia a dia do colega. E não tem vergonha nenhuma. Você fala, olha, nós vamos te mandar para o especialista para avaliar seu calendário vacinal, ou nós vamos te mandar para a UBS ou para uma clínica específica, porque tem o responsável técnico pela vacinação, para checar todo o calendário vacinal, o que você deve ser feito ou não. Mas a orientação inicial, eu acho que é fundamental. O médico assistente tem que dar. Se ele não souber, ele tem que te dar ou tirar dúvida. E tem um dado muito interessante, uma pesquisa até psicológica, assim, que se você orienta que o paciente tome a vacina e você prescreve a vacina, a adesão à vacina nessa segunda versão é muitas vezes maior. Se você fala para o seu paciente de boca, fala, olha, lembra de vacinar, vai lá no posto e tomar vacina, ele não vai. É a mesma coisa com a atividade física. Uma receita, isso, essa coisa. Você tem que fazer exercício. Fala, não, vou te passar um programa de exercício. Escreve, é outra, a adesão muda. Nutricionista, mesma coisa. O senhor precisa comer menos carboidratos, menos gordura. Ó, você vai comer esta dieta, segue. Então, vacina é importante que o médico lembre de prescrever as vacinas. Prescrever como uma prescrição, como prescreve medicamento. Porque só falar, olha, lembra de tomar a vacina de pneumococo. Não funciona. E eu acho que também deixar um ponto aqui, que as vacinas são super seguras, né? Claro que tem efeitos colaterais raros, efeitos colaterais mais comuns, mas como todo remédio, super seguro, super aprovado, sempre muito estudado ao longo dos anos. E, inclusive a vacina de microRNA que a gente está aí está sendo utilizada para novos tratamentos contra o câncer, né? Então a plataforma da vacina de Covid está entrando na oncologia como tratamento. Exato. A RNA mensageiro é uma maravilha. Ou seja, funciona, o mecanismo funciona. Permite fazer rápido, em grande escala, e é extremamente eficaz, extremamente seguro. Você vê, essa vacina de Covid foi a vacina mais estudada da história da humanidade. Foram feitos mais de 6 bilhões de doses de vacina no mundo. Se tivesse efeito colateral grave em 0,00001, todo mundo ia conhecer 10 parentes que tiveram um problema, porque o denominador é gigantesco. Então essa vacina é muito segura. Então a gente precisa se livrar um pouco dessa coisa de rede social, e tem muita fake news, e isso atrapalhou um bocado a vacinação, o movimento antivacina, infelizmente. Mas a melhor forma é a informação, como nós estamos fazendo aqui. Isso, dar informação de qualidade. Compartilha esse podcast. É isso, mas sem dúvida nenhuma, para pacientes oncológicos, vacinação faz diferença, assim como para pacientes cardíacos. Estava comentando com vocês antes, assim, saiu um guideline recente da Sociedade Americana de Cardiologia que deixou equivalente vacinação a controle de pressão, colesterol e glicemia. Isso os cardiologistas falando, que existem 4 pilares para evitar infarto e derrame, que é controlar diabetes, o colesterol, a pressão e tomar vacina. Eu nunca achei que eu, como infectologista, um dia fosse ler uma sociedade de cardiologia, colocar no mesmo patamar, não é hierarquizado. E eu acho que vale a pena para todas as especialidades lembrar que o nosso paciente não tem só a doença que a gente está tratando, né? Que você precisa tratar tudo. Tem que ser visto de forma multidisciplinar, né? Global, analisando tudo. Só um último assunto sobre a hematologia. A gente sabe que a hematologia, oncohematologia é completamente diferente, mas o que o paciente com um oncohematológico está nos escutando precisa saber em relação à vacinação dele e perguntar para o médico dele. O paciente oncohematológico é um capítulo bem à parte, bem especial, porque o grau de imunossupressão costuma ser muito maior, e principalmente o paciente com transplante de células tronco hematopoético, o antigo transplante de medula óssea, esse paciente ele é deletado todo o sistema imunológico dele e ele esquece todas as vacinas que ele tomou. É o contra-outdel do sistema imunológico. Contra-outdel. E aí que você precisa revacinar esse paciente para tudo, inclusive todas as vacinas da infância, só que você precisa de pelo menos 6 meses depois do transplante para o sistema imunológico amadurecer para ele conseguir responder. Então é um cenário um pouco diferente, não adianta você transplantar alguém e vacinar no mês seguinte, como no paciente oncológico, porque a vacina não vai pegar, não vai funcionar. E para os pacientes que tomam uma droga que se usa na oncologia, mas muito na oncohematologia,
que é o rituximab, que é o anti-CD20, uma coisa bem específica que o nosso público não tem. Tratamento para linfoma. Isso. E essa droga é devastadora para a questão da imunidade e a gente precisa de pelo menos 6 meses depois da última dose para fazer qualquer vacina, porque simplesmente não funciona. Mas aí é uma coisa do especialista que vai indicar quando e qual vacina, mas é um capítulo à parte. Muito bom, excelente. Eu acho que tiramos Várias dúvidas aqui, muito rica essa discussão. Dr. Zucca, suas considerações? Acho que é um capítulo, como eu estava falando, um capítulo da oncologia que a gente vem explorando cada vez mais. E é super importante a vacinação no paciente, no público geral, especialmente no público oncológico. Então, acho que quanto mais a gente esclarecer com informação de qualidade, melhor também. Muito obrigado, Dr. Alexandre, pelos esclarecimentos. Dr. Alexandre, suas considerações. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Fantástica a discussão. Acho que foi muito rica para os médicos, generalistas, oncologistas ou não, e principalmente os pacientes que estão nos escutando. Queria escutar suas considerações. O que você gostaria de mensagem final? Eu que agradeço o espaço, é sempre bom, né? A infectologia é uma especialidade de interface, que a gente fala, né? A gente tem que conversar com as outras, não é uma especialidade em si mesmo, então a gente fala com as outras especialidades quase de apoio. E vacinação, sem dúvida, junto com antibiótico terapia, são os nossos 2 grandes pilares para tornar a vida das pessoas melhor e mais produtiva. Eu gosto muito quando outras especialidades chamam a gente para ver o que a gente tem para oferecer. Lembrar que é importante a informação de qualidade, como nesse podcast, mas de instituições sérias, instituições científicas e menos rede social, porque a informação que vem por rede social, leiga, assim, alguém está falando, muitas vezes a qualidade é bem duvidosa, é bom sempre certificar. Sim. Saber de onde vem a fonte, né? Muito bom. Eu queria agradecer ao Grupo Sabin por apoiar esse podcast hoje, um episódio muito interessante. E agradecer você que está nos acompanhando. Se gostou, compartilhe, ajude a disseminar informação de qualidade, fácil, de uma maneira simples e de forma verdadeira. A gente agradece mais esse episódio do podcast Previonco Brasil.